Há 80 anos, morria Lampião numa emboscada aqui em Sergipe. O cangaceiro, o personagem que ficou para a história, correu o Nordeste do século XX, provocando medo e admiração. Mas por trás desse chefe do cangaço, quem era o homem virgulino, hein? É um pouco dessa história que a gente vai conhecer agora pelo olhar da família. No cordel, Lampião é fonte inesgotável de inspiração, seja pela fama de violento, de herói ou pela trajetória dele na liderança do cangaço. São muitas histórias que rendem versos em rima até hoje, mas não é só na literatura popular que Lampião inspira. O Lampião entrou para a história do Brasil como o rei do cangaço e se tornou a figura mais biografada no país. Os livros tentam contar um pouco da vida do mais famoso cangaceiro do sertão nordestino. E para falar mais um pouco da vida de Virgulino Ferreira da Silva, essa figura emblemática, o Lampião, nós viemos conversar um pouquinho com a Vera Ferreira, que é neta de Lampião. Vera, como é que seu avô, você definiria ele para a história? Eu costumo dizer que Lampião foi um homem que disse não à situação. Uma situação da época, uma situação onde não existia, era ausência de governo, não tinha autoridade, não tinha justiça como não tem até hoje. Enfim, ele foi disse não à situação. Precisa entender o cangaço com o olhar do passado, não com o olhar do presente. Porque se você remeter ao passado, você vê que o sertão era totalmente esquecido das autoridades, como até hoje é. Não muda muita coisa, não. Então, tem que se estudar o cangaço nessa ótica, não com a ótica atual. Vera, antes de Virgulino Ferreira entrar para o cangaço, como era o homem? Ele vivia em família? Como era? Ele é de Serra Talhada, na época Vila Velha, em Pernambuco, é pernambucano. Vem de uma família muito grande. Ele tinha 5 irmãos com ele, eram 5 homens, dos quais só um que não entrou num cangaço foi João Ferreira, que morou aqui em Propiá, e foi quem criou minha mãe. E 4 mulheres, ou seja, eram 9 irmãos. 2 morreram logo criança, então seriam 11 irmãos. Era uma família que tinha um roça. Meu bisavô não era uma pessoa rica, mas não era pobre. Ele tinha um sustento, ele tinha uma tropa de burro, eles eram almocreve, almocrevavam, ou seja, eram pessoas que carregavam mercadoria em lombos de burro. O que o caminhoneiro faz hoje, eles faziam em lombos de burro, isso era comum, era uma prática comum no sertão. Para você ter ideia, meu avô transportou peles para Delmiro Gouveia. Ele saía de Pernambuco, vinha aqui em Alagoas pegar essas peles e transportava, não comprava, era só para fazer o transporte para o porto. E tinha uma porção, poucos gado, poucas cabeças e muita miúda, miudez, como eles chamavam, que era o bode, galinha. E meu avô, quando nasceu, ele foi criado pelos avós, que tinham um sítio próximo ao pai. Ele ajudava aos avós e no final da tarde vinha para ajudar ao pai. Quando ele ficou rapaz, ele começou a almocrevar. Ele almocrevou muito tempo com o pai, junto com os irmãos. Seu avô era um estrategista, você poderia dizer assim, na questão de como ele se comportava nessa liderança do cangaço? Ele era muito inteligente. Ele era aquém do tempo. Ele era aquém do tempo. Ele era uma pessoa que, como diz o grande chefe dele, senhor Pereira, ele me impressionou, pelas ações, pela inteligência, pela calma dele, porque tem pessoas que dizem, deve ser muito grosso. Dadá mesmo disse que ele não gritava com ninguém, não alterava a voz em momento algum. Ele respeitava todos do grupo, isso é interessante que se fale, ele respeitava todos os grupos, ele não gritava com os companheiros, as mulheres dentro do cangaço eram respeitadas, não eram mulheres para ficar cozinhando, porque primeiro não se cozinhava no cangaço, as comidas eram porque você não podia acender uma fogueira de fogo. Quando os coitos eram muito seguros, cozinhava mesmo assim, como o Dadá dizia assim, no bafo, Então, assim,
eram grupos organizados pela inteligência de um homem. Tanto que quando ele morreu, acabou o cangaço. Entendeu? No cangaço, eles viviam apenas para aquela luta, aquelas lutas que eles travavam, os confrontos, ou não? Como é que era essa ligação? Eles viviam sendo muito perseguidos, mas tinha momentos de trégua, né? Às vezes eles faziam um combate para afugentar a polícia, iam para um coito seguro e davam respiro, que também ninguém aguentava, ninguém de ferro. Aí tinha os bailes nas fazendas dos amigos, né? Eles gostavam muito de música. Não, meu avô sabia tocar sanfona, que a irmã dele disse que aprendeu a dançar o som da sanfona do meu avô, mas no grupo quem tocava eram os outros, ou alguém que já estava com a sanfona, os coronéis ou os coiteiros mais abaixados, mandava buscar, né, aqueles instrumentos. Eles dançavam. Há algum relato em relação de como ele lidava com essa questão da fama de ser violento e, ao mesmo tempo, de ser vaidoso, uma figura vaidosa? Ah, eu já li que Lampião era o estilista do cangaço. Mentira. Ele era vaidoso. Todos os cangaceiros eram vaidosos. Todo sertanejo é vaidoso, né? Quem levou as cores para dentro do cangaço foi Dadá. Quando meu avô viu Curisco com aqueles bornais, né, que eram cheios de mantimento, de bala, de tudo, coloridos, bordados, que naquela época a linha vermelha era vermelha, amarela era amarela, verde era verde, azul era azul, né? Meu avô ficou encantado com aquilo. Aí pediu. Aí ela disse, eu faço para o senhor. E fez para o meu avô. A partir daí, as mulheres começaram a fazer, usando a sua imaginação. Você não vê que os bornais não são muito iguais. Um é diferente do outro, dependendo da habilidade. Porque naquela época, até hoje, a sertaneja sabe bordar, sabe costurar, elas são preparadas para isso, para cuidar da casa, né? E essas mulheres afrontaram tudo isso. Vera, ele conviveu pouco com sua mãe, né? A Expedita. Como é que o que é que ele tinha como pai, né? Você tem alguma pesquisa, alguma coisa nesse tipo? Como ele era, Lampião, como pai? Minha mãe foi dada com 21 dias. Né? Minha avó teve 4 gravidez. Ela tinha problema na hora de parir, né? Meu avô, quando ela chegou aqui em Porto da Folha, Sergipe, na fazenda Exu, ele soube da existência de uma parteira, mandou buscar a dona Rosinha e conseguiu tirar a mamãe. E graças a Deus, né? Porque pelo menos nós nascemos na família, né? Enfim. E ela ficou nessa fazenda por 21 dias. Meu avô queria que mamãe fosse criada por alguém que tivesse filho, até isso era preocupação deles. Tinha que ter filho na época, porque você não podia chegar a uma família, de repente, uma criança que ninguém viu a pessoa grávida, né? Quando ele avisava que queria me ver, aí era que me vestiam e eu ia pro mato com eles, com meu pai, sempre era com ele. Mas eu tinha medo. E uma vez que minha mãe tinha um papagaio, e o papagaio avisou para ela que eles iam chegando. Aí eu corri, eu me escondi debaixo da cama. Me lembro que ele me tirou de debaixo da cama. Para ir ver seu pai, Lampião. Quem tirou foi ele, meu pai tirou de debaixo da cama. E as camas eram assim, eram 4 forquilhas, umas varas, passadas e um colchão de arrasto, que é uma esteira, por cima. Aí ele sentava ali na cabeceira da cama e me botava no colo, isso eu lembro. Eu fui umas 3 vezes no mato ver eles. Você acha que qual foi o legado que seu avô deixou para a história do Brasil, a história do cangaço, e todos esses elementos que ele traz do nosso Nordeste? Eu costumo dizer que o cangaço deixou um legado de mostrar que existia um povo sertanejo, né, esquecido do sul e sudeste. O Nordeste não existia, né? O cangaço serviu para isso. O cangaço mostrou para o mundo quem é esse povo,
né? Porque a história do cangaço não está no Brasil, está fora do Brasil, né? E muito bem estudado, mais do que aqui dentro, né? Então, é isso que o cangaço deixou um legado que tem cidades que sobrevivem da história do cangaço como é Serra Talhada. Tem legado de artesãos que trabalham e sobrevivem com bonecos do cangaço. Dora, você acha que nos tempos atuais, né, teria espaço para um lampião? Não precisa ter lampião, a gente precisa ter educação, a gente precisa ter respeito, né? A gente precisa ter direitos e deveres respeitados. É isso que a gente tem que ter, né? O lampião tem em cada um de nós, a Maria Bonita tem em cada um de nós. A força que esses meninos tiveram na época, a gente também tem que ter, né? Hoje não caberia uma luta de arma de guerra, né? Porque nós estamos vivendo encolhidos, os bandidos estão armados, nós estamos dentro de casa com medo, né? O que caberia é ter decência dos governantes, a gente ter educação para saber votar, porque a maior arma nossa hoje é um voto, mas só que a gente se esquiva das responsabilidades, né? E esse país sem educação não existe.